O livro de Enoque? Ah, amigo, esse manuscrito tão antigo quanto misterioso é uma verdadeira joia da literatura bíblica que muitos desconhecem. Nele, encontramos relatos fascinantes que sugerem que as sereias não são meros mitos, mas espíritos marinhos amaldiçoados. Diz-se que essas criaturas surgiram a partir de uma transgressão. Um grupo de anjos, conhecidos como os vigilantes, desceu à terra e se uniu com mulheres humanas. Dessa união, nasceram os gigantes bíblicos, chamados Nefilins. E como consequência desse ato proibido, as mulheres envolvidas foram amaldiçoadas, transformando-se nas sereias que hoje conhecemos. Curioso, não? No livro de Enoque, as sereias são retratadas de forma muito diferente daquelas figuras encantadoras das histórias modernas. Elas são entidades atormentadas, espíritos demoníacos condenados a vagar pelos oceanos. É um desvio e tanto do que a cultura popular nos mostra. O livro de Enoque, que foi encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, nos oferece uma perspectiva mais sombria dessas criaturas. Nada de cantos doces ou penteados ao vento, mas sim um rastro de dor e maldição que se espalha pelas águas. E amigo, se você pensa que tudo isso é história de marinheiro, espere só até ouvir mais sobre os vigilantes e os nefilins. A relação entre essas sereias e os anjos caídos não para por aqui. Os textos antigos escondem segredos que nos levam a questionar o que mais pode estar escondido nas profundezas dos mares. Os pergaminhos do Mar Morto, que descoberta! Encontrados nas cavernas de Qumran, eles abalaram as estruturas do entendimento histórico e religioso. Imagine, amigo, manuscritos escondidos por mais de 2000 anos, contendo fragmentos de textos bíblicos como o Gênesis, Isaías e, claro, o enigmático livro de Enoque. Esses pergaminhos não apenas revelaram partes desconhecidas da Bíblia, mas também nos trouxeram detalhes que levantam questões profundas sobre seres míticos, como as sereias, os vigilantes e os nefilins. Curioso pensar, não é? Por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia tradicional? Dizem que seu conteúdo era controverso demais. Afinal, ele fala de anjos que se rebelaram, de gigantes nascidos da união proibida entre os vigilantes e mulheres humanas, e, claro, das criaturas amaldiçoadas que habitam os mares. Os pergaminhos do Mar Morto fazem menções aos oceanos como espaços de forças sinistras, insinuando que esses mares são o lar de espíritos malignos, entre eles as sereias. Será que essas criaturas são apenas lendas? Ou existe algo mais profundo escondido nessas águas? Mas calma, não nos adiantemos. Há muito mais nas entrelinhas desses pergaminhos do que a mera existência de sereias. Eles nos transportam para um tempo em que os vigilantes vagavam pela terra, compartilhando seus segredos com os humanos e provocando mudanças na ordem celestial. Quer saber como esses anjos caídos se conectam com as sereias? Prepare-se, pois o livro de Enoque traz mais revelações surpreendentes no próximo ponto. Os vigilantes. Esses anjos, amigo, são descritos no livro de Enoque de uma forma bem diferente do que imaginamos. Eles não são seres celestiais de asas reluzentes e harpas douradas. Estes vigilantes desceram à terra com uma missão, mas foram seduzidos pelas filhas dos homens. Um deslize, dizem, mas acredite, esse deslize teve consequências enormes. Desse ato proibido, nasceram os nefilins, gigantes poderosos mencionados também no livro de Gênesis. Esses nefilins não eram apenas criaturas extraordinárias. Eram o fruto de uma aliança que quebrou as regras divinas. Mas há algo mais que o livro de Enoque revela. Ele nos conta sobre o pacto feito pelos vigilantes ao compartilhar com os humanos conhecimentos secretos. Segredos que iam desde as artes ocultas até a manipulação das forças da natureza, incluindo o poder dos oceanos. E é aí que as sereias entram em cena. A ligação entre esses anjos caídos e as criaturas marinhas começa a fazer sentido. Dizem que as mulheres que se uniram aos vigilantes pagaram um alto preço, tornando-se seres amaldiçoados dos mares,
espíritos demoníacos que ganharam as características das sereias, como conhecemos. Então, amigo, se as sereias são resultado de uma transgressão celestial, não é de se espantar que carreguem consigo um rastro de escuridão e mistério. O que aconteceu com esses nefilins e com as mulheres que se uniram aos vigilantes? A história se aprofunda ainda mais, pois essas mulheres, segundo o livro de Enoque, foram transformadas em espíritos marinhos, vagando pelas profundezas como criaturas amaldiçoadas. Se isso já é suficiente para te arrepiar, espere só até ouvir mais detalhes dessa maldição. A maldição das sereias, como detalhada no livro de Enoque, é de arrepiar, amigo. As mulheres que se uniram aos vigilantes não escaparam impunes. Elas foram transformadas em espíritos marinhos, condenadas a vagar pelos oceanos por toda a eternidade. Nada de belas criaturas com vozes encantadoras. Não. Essas sereias, segundo o livro de Enoque, são entidades atormentadas, verdadeiros espíritos demoníacos marinhos. Sua presença nas águas é uma lembrança constante da antiga transgressão e do preço da aliança proibida entre os anjos caídos e os humanos. E que ironia, não é? As sereias que a cultura popular nos vende como figuras de beleza sedutora são, na verdade, o reflexo de um pecado original. Essas criaturas marinhas carregam consigo uma profunda maldição, nascida da rebelião dos vigilantes. Elas representam o rastro da desobediência, tornando-se temidas por marinheiros e pescadores que ousam desafiar os domínios do oceano. O livro de Enoque nos faz pensar: será essa a verdadeira origem do receio que muitos têm dos mares? Estaria essa repulsa ligada à essência sombria das sereias? Mas a maldição das sereias não para por aí. Reza a lenda que elas mantiveram certas habilidades herdadas dos vigilantes, como a hipnose e a telepatia. É dito que essas criaturas podem atrair aqueles que se aproximam das águas, como se pudessem manipular a mente humana com uma simples melodia ou um olhar penetrante. Estaria por trás disso uma forma de vingança dos anjos caídos? Ou seria apenas um reflexo da natureza amaldiçoada dessas sereias? E se pensa que as referências acabam aqui, espere só até ver o que o livro do Apocalipse diz sobre os oceanos e suas forças ocultas. O livro de Apocalipse nos traz uma visão instigante dos oceanos. Em Apocalipse 21:1, disse que na nova terra não haverá mares. Curioso, não acha, amigo? Por que os oceanos, vastos e belos, seriam excluídos dessa nova criação? Muitos estudiosos acreditam que isso não seja uma simples metáfora. Há quem interprete que os mares são vistos como locais de impureza, habitados por forças sinistras e espíritos demoníacos, como as sereias amaldiçoadas do livro de Enoque. É como se os oceanos fossem um eco constante dos pecados e transgressões do passado. Os oceanos, nessa visão, não são apenas vastos corpos de água, mas lar de seres que desafiam a ordem divina. As sereias, já amaldiçoadas pelo pecado original, se encaixam perfeitamente nesse papel de espíritos marinhos malignos. Sua presença nos mares representa a ligação direta com a rebelião dos anjos caídos e com a corrupção trazida por eles. Não é à toa, então, que Apocalipse fala sobre a remoção dos mares na nova terra. Seria uma limpeza final, um afastamento de tudo aquilo que é impuro e que se esconde nas profundezas. Mas antes de prosseguirmos, vale nos questionar: será que apenas as sereias habitam essas águas? Os relatos e testemunhos, acumulados ao longo dos séculos, nos sugerem que os mares guardam muitos outros segredos. Criaturas bíblicas, seres míticos e espíritos que ultrapassam a compreensão humana. E falando em relatos, as descrições dessas sereias em testemunhos antigos são de gelar o sangue. Vamos nos aprofundar nesses detalhes assustadores a seguir. Os relatos antigos, amigo, descrevem as sereias como seres bem diferentes das encantadoras figuras que vemos em filmes e contos populares. Elas são assustadoras, com olhos negros e profundos, dentes afiados como lâminas, e uma presença que arrepia a alma.
Essas características são vistas em inúmeras narrativas e sugerem que as sereias carregam consigo a marca da maldição que as transformou em espíritos marinhos. Elas são como sombras da transgressão dos vigilantes, um reflexo sombrio do pecado original que reverbera nos oceanos. Mas o que realmente impressiona são as habilidades atribuídas a essas criaturas. Há quem diga que as sereias possuem poderes telepáticos, capazes de invadir a mente daqueles que se aproximam do mar, comunicando-se sem pronunciar uma única palavra. Além disso, há relatos sobre seu hipnotismo, uma habilidade herdada talvez dos anjos caídos que lhes deram origem. Dizem que, com uma simples melodia ou olhar fixo, conseguem atrair marinheiros e pescadores para as profundezas, como se estivessem sob um feitiço do qual não podem escapar. Essas características fizeram com que muitas culturas temessem e respeitassem as sereias. Em algumas tradições, são vistas como mensageiras do oceano, enquanto em outras são consideradas espíritos perigosos que carregam os resquícios do poder angelical. E, se pensa que tudo isso é invenção, lembre-se, as descrições das sereias variam, mas seu aspecto de mistério e perigo se repete em diferentes culturas. Há mais por trás dessas lendas do que aparenta, e a próxima parte da nossa jornada vai mostrar como as sereias foram representadas ao longo da história. Ah, amigo! As sereias são figuras que cruzam os limites do tempo e da geografia. Em culturas tão diversas quanto a grega, a egípcia e a nórdica, encontramos referências a essas criaturas, como se fossem um eco universal do desconhecido. Desde as pinturas rupestres até os hieróglifos egípcios, a imagem das sereias persiste. Seres meio humanos, meio marinhos, sempre envoltos em mistério e perigo. Há registros, inclusive, que mostram batalhas entre humanos e sereias, o que nos faz perguntar se esses povos antigos sabiam algo que hoje apenas sussurramos nas histórias. Na Grécia Antiga, Homero nos contou sobre o canto hipnótico das sereias, enquanto em outras tradições, como as nórdicas, essas criaturas são vistas como presságios do infortúnio. E o curioso é que, mesmo sem contato entre si, diferentes civilizações as descrevem de formas assustadoramente semelhantes. Elas são seres fascinantes, mas ao mesmo tempo terríveis, sempre associados a um tipo de força perigosa e incontrolável dos mares. Ora, seria isso apenas fruto da imaginação humana? Ou haveria algo mais sombrio por trás dessas histórias universais? Até mesmo na era moderna, a presença das sereias continua. Elas aparecem em filmes, músicas e pinturas como símbolos de sedução e terror. Essa persistência cultural não é apenas uma homenagem ao mito, mas talvez um lembrete de algo que a humanidade não conseguiu esquecer. Não pense que tudo se resume a lendas. Existem testemunhos de pessoas que afirmam ter visto essas criaturas, relatos que fazem arrepiar os cabelos e nos fazem questionar o que realmente espreita sob as ondas. Quer saber mais sobre esses relatos assustadores? Vamos mergulhar neles no próximo ponto. Os testemunhos, amigo, são a parte mais assustadora desta história. Há relatos que parecem lendas urbanas, mas outros são tão detalhados que fazem a espinha gelar. Um dos mais intrigantes é o de uma mulher que, ao nadar em um lago, encontrou uma criatura que parecia sair das páginas do livro de Enoque. Mas atenção, não era uma bela sereia de contos populares. Segundo seu relato, a criatura tinha uma aparência assustadora, olhos negros como a escuridão e dentes afiados como lâminas. E o mais perturbador? Ela se comunicou telepaticamente, sussurrando pensamentos diretamente em sua mente. Conforme a história, a mulher sentiu um misto de terror e fascinação, como se estivesse sob um feitiço do qual não pudesse escapar. A sereia não proferiu uma única palavra, mas suas intenções eram claras e invadiam os pensamentos da mulher. Há quem diga que essa capacidade de hipnose é uma marca das sereias amaldiçoadas, um reflexo do poder dos antigos anjos caídos.
Outros acreditam que essa telepatia seja uma forma de os espíritos marinhos estabelecerem contato com os humanos, uma ponte entre o mundo dos vivos e as profundezas do oceano. Esses relatos continuam a surgir, atravessando séculos e culturas, desafiando nossa lógica e nos fazendo questionar os limites da realidade. Seriam os mares realmente habitados por essas entidades demoníacas? Ou seriam esses testemunhos ecos de antigas lendas que ainda assombram nosso inconsciente coletivo? A quantidade e a semelhança desses relatos levantam ainda mais dúvidas, e ao final de tudo fica a questão: estaremos prontos para aceitar que essas criaturas possam ser mais do que meros mitos? Vamos reunir todas as peças desse quebra-cabeça e tirar nossas próprias conclusões. Ah, amigo, chegamos ao final dessa jornada, mas o mistério das sereias parece se aprofundar ainda mais. Após explorarmos os relatos do livro de Enoque, os segredos dos pergaminhos do Mar Morto, as histórias dos vigilantes e dos nefilins, e os testemunhos assustadores, é difícil ignorar a possibilidade de que as sereias sejam mais do que simples mitos. Elas podem ser parte de um enigma milenar, um eco das transgressões dos anjos caídos e das maldições que ainda ecoam pelos oceanos do mundo. As sereias, segundo o que vimos, são muito mais do que figuras folclóricas. Elas representam um lado sombrio e complexo da história bíblica, uma ligação direta com o pecado original e a rebelião celestial. Suas representações culturais e relatos em diferentes partes do mundo sugerem que nossos antepassados possuíam um entendimento profundo sobre essas entidades. No entanto, mesmo com todo esse conhecimento, ainda resta a dúvida: seremos capazes de desvendar completamente os segredos das profundezas? Ou os mares continuarão a guardar esses mistérios nas suas águas escuras e insondáveis? O que é certo, amigo, é que as sereias não são meras criações da imaginação humana. Elas são símbolos carregados de significados, ligados a antigas maldições e à natureza do próprio mal. E você, o que pensa agora? Será que os mares escondem mais do que apenas criaturas mitológicas? Se sente pronto para se aprofundar ainda mais nesses segredos? Lembre-se, essa jornada de conhecimento é apenas o começo. Se gostou dessa conversa, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando os enigmas fascinantes que ainda aguardam por nós. Os mistérios dos oceanos ainda não se encerram aqui.